Meus amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Seara Fraterna. Nosso estudo continua no formato virtual, o que não quer dizer que os corações deixem de estar conectados sempre. A página de abertura de hoje, do estudo com Alexandre Pereira, Redirecionando Forças é o tema, e nós vamos seguir a sequência do livro Coragem, ditado por Espíritos Diversos, é da psicografia de Chico Xavier. É bem pequenininho, cabe no bolso. Quando o tédio apareça. Então, só para dizer para o Alexandre que eu não escolhi de propósito, foi capítulo 1. Quando o desalento te ameace o caminho, pensa nos outros, naqueles que não dispõem de tempo para qualquer entrevista com o tédio. Se te acreditas amargurando lições demasiado severas no educandário da vida, frequenta, de vez em quando, a escola das grandes provações, onde os aprendizes se acomodam na carteira das lágrimas. Muitos jazem na rua, estendendo mãos fatigadas aos que passam com pressa. Em maioria, são doentes que a onda renovadora do grupo social atirou à praia da assistência pública, ou mães aflitas a quem as exigências de filhos pequeninos ainda não permitem a liberabilidade de uma profissão. Provavelmente, alguém dirá que entre eles se encontram oportunistas e malfeitores que se fantasiam de doentes para te assaltarem a bolsa em nome da piedade. Compreendemos semelhante alegação e justificamo-la, porque o mal existe, sempre onde lhe queiramos destacar a presença. E, conquanto te roguemos o benefício da prece em favor dos que agem assim, mais por ignorância que por maldade, apelamos para que consultes ainda aquelas outras salas de aula que se enfileiram no recinto dos hospitais e nos albergues esquecidos. Acompanha os estudos daqueles cujo corpo se carrega de feridas dolorosas, para agradeceres a pele sadia que te veste a figura, ou segue a cartilha de agoniadas emoções dos que se recolhem nos manicômios, sorvendo angústia e desespero, nos resvaladouros da loucura ou da obsessão, a fim de valorizares o cérebro tranquilo que te coroa a existência. Visita os asilos que resguardam a sucata do sofrimento humano e observa as disciplinas dos que foram entregues a meditações da penúria, para quem um simples sanduíche é um brinde raro, e partilha os exercícios de saudade e de dor dos que foram abandonados pelos antes que mais amam, a fim de abençoares o pão de tua casa e os afetos que te enriquecem os dias. Quando o tédio te procure, vai à escola da caridade. Ela te acordará para as alegrias puras do bem e te fará luz no coração, livrando-te das trevas que costumam descer sobre as horas vazias. Ditado pelo Espírito Emmanuel. Peço a Jesus e todos os espíritos bondosos que nos cercam com tanto carinho nesse momento, que possa envolver os nossos corações na ternura dessa reflexão, no qual o nosso querido e colega de movimento espírita Alexandre Pereira trouxe para que possamos refletir um pouco mais, o que podemos fazer a respeito desse momento, como é que podemos renovar as forças, redirecionando para o bem, embora isolados. Alexandre, seja bem-vindo, que Jesus possa te intuir, te inspirar sempre, e que cada um de nós receba em seu lar, nesse momento de conexão com a casa, o benefício do amparo, do acolhimento, da paz e da serenidade. Boa noite a todos vocês. Deixo com você, Alexandre. Muito obrigada. Olá,
queridos amigos do Centro Espírita Seara Fraterna. Muita alegria de estar novamente com vocês, reunidos para conversarmos um pouco sobre o redirecionamento de forças. Redirecionamento de forças, quase que não saiu. Com base na luz da doutrina espírita e do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa temática, muito presente, muito necessária nos dias de hoje, faz-nos inicialmente refletir a respeito de por que precisamos de forças. No ano de 2020, fomos acometidos por um flagelo que a natureza, que as leis siderais colocaram sobre a Terra com um mote, com um motivo de nos ensinar, de nos fazer aprender. Porque Deus, nosso Pai, sendo misericordioso, sendo bondoso, sendo justo, não nos imporia nada que não fosse para o nosso bem. E essas dores, esse flagelo que nos foi colocado, que nos foi apresentado, ele traz em si a característica de nos sentir fragilizados, enfraquecidos, premidos pela dor. Então, inicialmente, vamos falar um pouquinho da dor, do sofrimento. A dor, meus irmãos, ela conforme diz Vinícius lá em Em Torno do Mestre, a dor se define não como objeto ou finalidade da vida, mas como um meio que conduz os espíritos àquele objeto ou àquela finalidade. Então, a dor, ela vai nos conduzir para determinados caminhos necessários ao grande objetivo de nossas almas, que é o alcance do aperfeiçoamento moral, da felicidade futura. Portanto, quando nós vemos a dor, temos que, com ela, a dor e as vicissitudes da vida, temos que, com ela, entender que a causa que a origina há de ser sempre os nossos próprios atos, ou em coletividade, especialmente no nosso planeta Terra, ou mesmo na individualidade, pelas nossas ações nesta encarnação ou em outras encarnações. Então, nenhum de nós está inocente frente ao flagelo que oprime, ao flagelo que traz medo, ao flagelo que nos desorienta. Ele é elemento educador para que nós possamos retornar à presença de Deus, à presença de Jesus, para que nós possamos seguir melhores para o futuro. É preciso entender, Leon Denis diz, um problema do ser, do destino, da dor, que o sofrimento, muitas vezes, não é mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometidas por nós. Todos os seres têm de, por sua vez, passar por ele. Sua ação é benfazeja para quem sabe compreendê-la. Então precisamos lançar sobre a dor uma compreensão. Muitos de nós estávamos loucos que o ano acabasse. Muitos de nós estávamos direcionando as nossas forças para festas, para comemorações, como se tudo que passamos fosse desprezível ou devesse ficar para trás sem nenhuma recordação, sem nenhuma compreensão, o que é um equívoco. As nossas forças devem ser direcionadas, aí nós conseguimos entender, para motivos que nos fortifiquem a enfrentar essas dores. Por quê? Passou uma, mas poderão vir outras. Então, esse redirecionamento de forças, que é a nossa temática de hoje, ela pode compreender essa renovação do nosso estado íntimo, de aprendermos a lidar
com essa dor, com esses flagelos que podem novamente bater às nossas portas. Porque Emmanuel, no livro Dicionário da Alma, diz que a dor vem realizar a obra que não foi possível ao amor edificar. Então, nós que não fizemos o caminho correto, no nosso passado reencarnatório, nesta vida ou em outras, precisamos, através da colheita benéfica, colheita edificante, através do que for possível para nós, encararmos a dor pelo fortalecimento de nossas almas. Então, as forças que devem vir e que devem somar-se à nossa consciência, às nossas ações, aos nossos atos, palavras, pensamentos, deve ser essa força de reentender, de compreender a dor. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele nos apresenta, por exemplo, a dor-evolução, que é a dor que é o integrante dos mais importantes na economia das vidas, diz ele, em expansão. É como o ferro no malho, a semente na cova, o animal em sacrifício, a criança que chora desenvolvendo seus próprios órgãos, né? Desenvolvendo, por exemplo, o pulmão na hora que nasce, né? É aquela dor, evolução, que nos faz aprender, que nos faz modificar, que faz abandonarmos muitas vezes estados em que nos encontrarmos para outro. Se nós direcionarmos as nossas forças em direção à compreensão, vamos conseguir passar pela dor-evolução com mais tranquilidade. Vamos conseguir passar pela dor-evolução com mais compreensão do que ela representa. Ainda também, André Luiz nos vai falar sobre a dor-expiação, que era aquela que eu falava, né? Que é resultado da colheita dos nossos erros do passado, nossas imperfeições, do orgulho, da vaidade, da ambição, da mágoa, da revolta. Também precisamos de forças para passar pela dor-expiação. Então, redirecionar as nossas forças para entendermos, para compreendermos, para nos tornarmos mais resistentes quando ela vier. E essa resistência, meus irmãos, basicamente ela tem a ver com nós assumirmos as nossas responsabilidades, assumirmos aquela cota de aflição em que vem nos despertar para nos tornar homens melhores. Deus não nos dará nunca mais do que a gente possa suportar. Então, redirecionar as forças para esta compreensão é muitíssimo importante. André Luiz também nos apresenta a dor-auxílio, que é aquela que devotados amigos espirituais, né, fazem pela nossa felicidade, pela nossa vitória. Recebemos bênçãos de prolongadas dores, prolongadas enfermidades no corpo físico, no envoltório físico, para purgar, muitas vezes, graves problemas, graves incompreensões das nossas almas. E muitas vezes elas são um preparatório para o próprio processo de desencarnação, que já foi acordado, que já foi planejado. Então, guardarmos forças também para esse momento da dor-auxílio. Essa força, esse redirecionamento de forças que podemos fazer, ela vai basicamente nos incentivar a 4 sentimentos favoráveis. Forças para a coragem, forças para a resignação, forças para aumentar a fé, forças para aumentar a esperança. Precisamos de forças de coragem para enfrentar com bom ânimo tudo que temos que passar. Também com resignação para redirecionarmos, refazermos, dominarmos ímpetos de revolta, de queixas, né, que não são salutares aos momentos de dificuldade que nós enfrentamos.
Fé. A fé especialmente baseada na prece, que é um apoio substancial nos nossos momentos. Então, redirecionar forças à prece e à esperança. Porque a esperança é aquela opulenta visão do futuro em que seremos recompensados por passarmos por tudo, por todo esse aprendizado, por todos esses momentos, como foi o ano de 2020, sem pessimismo, sem visão derrotista, entendendo que o nosso futuro será um futuro de felicidade. Então, por exemplo, como é que a gente pode redirecionar forças para a coragem? Mudar a atitude mental. Às vezes, nós passamos por muitos momentos difíceis, né? Mas elegemos, às vezes, atitudes mentais pessimistas, derrotistas, com a intenção, por exemplo, de que é inevitável sofrer, que a dor é o fim de tudo, que estamos, por exemplo, num momento de catástrofes, de apocalipse, e que o fim se dará, quando, na verdade, nós estamos no fim de um ciclo, que se iniciará outro, porque somos almas, espíritos eternos, que vamos ter outras oportunidades de vivência. Direcionar as nossas atenções para as coisas positivas. A oração, a boa leitura, o trabalho caritativo em favor ao próximo. Vigiar muito os pensamentos deprimidos, os pensamentos negativos, o desânimo, que podem se apoderar de nossas almas. Então, a força da coragem, animar a coragem através de redirecionar esses nossos pensamentos. E fazer com que o nosso organismo também seja beneficiado com esses pensamentos. Quando nós meditamos em favor de uma posição melhor, de um momento melhor, quando nós trazemos para nós o pensamento otimista, cada célula do nosso corpo, cada órgão vai responder a isso. Nós vamos ser irradiados, né? Vamos ter o nosso corpo irradiado de boas intenções, de boas vibrações. Não há, André Luiz diz assim, em Domínios da Mediunidade, não há um segundo do nosso pensamento que não fique gravado no nosso perispírito. Então, forças, redirecionar a coragem, né? Redirecionar também a resignação. Como é que eu posso fazer isso? Entendendo que as provas, as expiações, elas são necessárias, mas pela inteligência, pela operacionalização do bem, pelo direcionamento de atos, pensamentos e palavras, nós podemos adquirir, ter amenizado melhor esses sofrimentos, essas dores. A gente pode ter posições muito penosas, né? Mas podemos sair delas. Então, direcionar a intenção de que nós não fomos feitos para sofrer, nós fomos feitos para sermos felizes. Somos perfectíveis, Deus nos criou para sermos perfeitos. Então, para fortificar, para dar força à resignação, precisamos ter a ideia de que a resignação tem o poder de anular o impacto do sofrimento, diz André Luiz. Então, nós podemos continuar passando pelo problema, mas sem ser possuídos pelo problema. Então, redirecionar as nossas forças em direção à resignação. Ainda precisamos redirecionar forças em favor da fé viva, que não é aquela fé contemplativa, aquela fé em que nós, em determinados momentos, nos colocamos na mão de alguém e seguimos em frente. Mas aquela fé em que demonstra confiança no entendimento de Jesus, quando diz que o seu jugo é brando e o seu fardo é leve, né? Então, o seu jugo é suave, o seu fardo é leve, porque o cumprimento do Evangelho, a vivência do Evangelho, o dia a dia no bem, vai nos fortalecer.
Então, redirecionar nossas forças para essa fé ativa, essa fé que faz acontecer através especialmente da prática da lei do amor, da caridade. Olhar para o lado e ver que muitas e muitas vezes tem pessoas sofrendo mais do que nós. Olhar para o lado, meus irmãos, e ver que podemos direcionar forças em favor do semelhante, em favor da concretização do auxílio ao outro. E quando nós falamos de caridade, não é só a caridade material, a caridade espiritual também, de saber ouvir, de saber falar, de saber acolher. Aquela caridade voltada também aos sentimentos. Às vezes a gente pensa em caridade somente com a doação de bens materiais. Mas temos aquela caridade, especialmente nos momentos que passamos da pandemia e que ainda continuam conosco nesse início de ano, nós podemos deixar alguém que queira desabafar no telefone falar por meia hora, uma hora. Às vezes, mas isso é tão cansativo. Sim, mas para outra pessoa foi muito importante. Então, agir com empatia, essa fé que nos leva à empatia, a nos colocarmos no lugar do outro, essa fé que constrói. Então, redirecionarmos as nossas forças para essa fé que vai em direção ao outro. Também redirecionarmos a nossa fé em relação à esperança. Aqueles que semeiam esperança, eles conseguem entender que há sempre perspectiva de melhora. Aqueles que semeiam a esperança sempre pretendem que as coisas aconteçam de melhor forma. Porque se nos reconhecemos como filhos de Deus, e assim quer Deus, e assim quer Jesus, nos colocando como criaturas que nunca estamos sós, Deus é sempre por nós. Lembramos da parábola do filho pródigo, em que o filho recebeu a herança, ele dissolveu, gastou a herança com todo tipo de gozo material, mas à medida do arrependimento, o pai estava pronto para recebê-lo. Deus é esse, Deus apresentado por Jesus, é esse cuidador, esse que está conosco, que diz, olha, se não é agora, será no futuro. Se não conseguimos agora o bem-estar da saúde, se não conseguimos agora o bem-estar do equilíbrio econômico, se não conseguimos agora o bem-estar do equilíbrio espiritual, conseguiremos no futuro. Então, a esperança é esse motor de nos fazermos seguir em frente. Então, juntar forças, redirecionar forças para estar em nós a esperança, para que a esperança seja forte em nós, mesmo diante de todos os sofrimentos, mesmo diante de todas as dores, entendendo que já já se instalará a bonança, porque a tempestade, embora seja construtiva, embora seja salutar, embora imposta para o nosso crescimento, ela passará. E novamente a bonança se instalará. Novamente nós conseguiremos perceber a presença de Deus, a presença de Jesus nas nossas vidas e diminuiremos, então, juntando essas forças, o próprio resultado do sofrimento. Assim, aprenderemos o bem sofrer. Nós estamos num mundo de fluidos. Os fluidos nos rodeiam o tempo todo. As energias, as forças, as virtudes, elas estão em todos os lugares. Quem dá qualidade à força, à energia, à virtude, somos nós. Se fôssemos, por exemplo, como a mulher hemorroíça, que tocou a ponta da veste de Jesus, redirecionando o seu estado de vida de sofrimento há muito tempo, há mais de década. E nos encontrarmos com o Mestre, abertos a sermos curados, abertos a sermos ajudados, ouviremos de Jesus, de mim saiu uma virtude. Porque a força daqui, a intenção daqui, com a intenção sempre do Mestre de ajudar, casaram e as forças se uniram. Esses fluidos benéficos que estão em todo o universo,
que estão conosco ao nosso redor podem nos ser acessíveis se nós direcionarmos, então, a atitude do bem sofrer em direção ao outro. Joana de Ângeles, no livro Momentos de Iluminação, diz o seguinte: de imediato, propõe-te a higiene moral e mental, abrindo-te ao amor, que gera saúde e confiança em Deus, que sustenta, prosseguindo em harmonia durante o tratamento que se faça necessário. Então, é preciso que a gente se abra. A exemplo da mulher hemorroíça, a exemplo de Zaqueu, que era um homem perdido, corrupto, cobrador de impostos e tinha ciência disso, mas subiu na árvore, porque no sicômoro, porque era muito baixinho, na busca de encontrar Jesus, redirecionando forças para ir em favor do Mestre Nazareno e dos benefícios que ele sabia que poderiam alcançá-lo. E ouviu de Jesus, no final do jantar, que ali naquela casa havia sido salva uma alma. Mais de uma, né? Porque outros ali viram pelo exemplo. Então, estamos num momento, meus irmãos, em que precisamos redirecionar as nossas forças para o bem, para o momento de entender que podemos alcançar a felicidade, podemos alcançar o bem-estar se fizermos a nossa parte. Muitos podem dizer assim: Alexandre, mas como eu vou redirecionar forças se eu não a tenho? Sempre teremos algo a fazer. Como eu disse, nunca estamos sós. Sempre somos fortalecidos por aqueles que nos rodeiam. Benfeitores espirituais, amigos em comum, pessoas que caminham conosco na vida. Porque, meus irmãos, a atitude de se achar o sofrido, o aflito, aquele que não tem ninguém por ele, é uma atitude de autodestruição. Precisamos voltar às atitudes de promoção de nós mesmos. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, diz assim: não basta sofrer simplesmente para evoluir moral e espiritualmente. Indispensável é saber sofrer, extraindo as boas lições de cada vivência, por mais difícil que pareça. Então, por mais difícil que nós percebamos, por exemplo, esses flagelos últimos da pandemia que se instalou, ou outras consequências de desorganização familiar, na nossa desorganização da saúde, desorganização econômica de nossas vidas, sempre haverá força para nós sairmos dessas situações. E para que nós possamos alcançar essas forças, aquele recurso que nós falamos da oração é importantíssimo. É importantíssimo, como fez Zaqueu, como fez a mulher hemorroíça, como fez o filho pródigo, que nós voltemos à presença do Pai, para que diante de Deus, diante de Jesus, nós possamos reconstruir o bem em nós. Muitas vezes nós nos encontramos, de fato, sobre estados depressivos, estados patológicos, que não conseguimos sair sozinhos. E aí, recorramos àqueles também que estão conosco na vida material. Parentes, amigos, conhecidos, médicos, pessoas que têm a condição de nos ajudar no tratamento, psicólogos. Porque fazer a nossa parte material é nossa obrigação. Recorrer àqueles que estão ao nosso alcance, já que as forças em nós estão enfraquecidas e sequer conseguimos direcioná-las,
é nossa obrigação. Então peça ajuda. Não é nenhuma vergonha pedir ajuda. O pedido de ajuda, como foi citado nesses irmãos do Evangelho, fizeram encontrar Jesus. Nós podemos encontrar Jesus num parente, num amigo, num profissional da saúde. Então, que nós possamos fazer essa nossa parte de caminhar em direção a encontrar a solução. Se as forças forem bem pequenas e a gente não conseguir fortificá-las através da oração, através do pensamento positivo, através de alimentar a coragem, a resignação, a fé viva. Então, neste trabalho, meus irmãos, que é muitíssimo importante a cada um de nós, teremos o resultado efetivo de fortalecidos reiniciarmos o caminho em direção à nossa felicidade. Somente o trabalho pode nos fazer felizes. Somente o trabalho no bem pode nos fazer felizes. Somente o amor pode nos fazer felizes. Tanto é assim que Jesus muitas vezes em seu Evangelho nos recorre ao exemplo dos trabalhadores, dos agricultores, dos pastores, daqueles que estavam em atividade. Precisamos trabalhar por nós e pela humanidade. Assim, essas forças redirecionadas, esses fluidos apresentados para uma nova situação, nos deixarão fortes e fortalecidos. Seguiremos sadiamente em direção a Deus e a Jesus. Esta compreensão, meus irmãos, nos faz entender muitíssimo que da importância de nós nunca desistirmos do objetivo da vida, que é ser feliz. Muitas vezes as dificuldades parecem montanhas, parecem intransponíveis, mas nós precisamos, cada um carregando a sua cruz, como disse Jesus, que tem a ver com as necessidades, com aquilo que precisamos passar, com os momentos que só nós podemos vivenciar, tudo para o nosso crescimento, tudo para o nosso aperfeiçoamento. Então, cada um de nós, carregando a nossa cruz, chegaremos de fato a um local onde poderemos nos sentir fortalecidos, sentirmos mais seguros. O mundo de regeneração nos bate à porta. Estamos aí num momento de transição planetária. Lutemos para ficar na Terra. Separado o joio do trigo, muitos espíritos serão colocados em orbes inferiores ao nosso planeta devido à sua própria condição vibratória, à sua própria condição consciencial. Para que nós sejamos os herdeiros da Terra, devemos ser pacificadores, devemos ser humildes, devemos ser representantes do amor incondicional, do perdão incondicional. E, especialmente a nós espíritas, é-nos dado também a missão de sermos os trabalhadores da última hora. Levarmos Jesus e o Espiritismo a toda a humanidade. Então, se você conhece o Espiritismo, junte também as suas forças para levar as verdades do Espiritismo àqueles que mais precisam. Não como uma atitude catequista, mas como uma atitude de ajuda, de revelação, de querer seguir junto, de fazer compreender, de fazer com que o outro aprenda sobre o que é muitíssimo importante. Então, quando nós seguirmos para que a humanidade se torne melhor hoje, melhor amanhã do que é hoje, nós encontraremos um mundo de regeneração.
O mundo de regeneração não tem passaporte comprado. O mundo de regeneração não é feito por adesão religiosa. Ele é feito por esse redirecionamento de forças em direção ao homem novo, ao indivíduo renovado. Então, nessa nossa conversa de hoje, nós ouvimos da dor, ouvimos da necessidade de redirecionar forças através da coragem, da resignação, da fé, da esperança, para enfrentarmos a dor. E aí, fortalecidos e renovados, precisamos também redirecionar forças para o homem novo, para então encontrarmos o mundo de regeneração que já nos bate à porta. Muitos de nós, meus irmãos, ainda teremos períodos de tribulação. Mas o futuro é o futuro do reino de Deus, que é instalado dentro de nós. Através do sossego da consciência, através do bem-estar, através da felicidade de ver os outros felizes, através do conforto de entender que a vida continua. Levar esses presentes à humanidade, àqueles que estão ao nosso redor, é muitíssimo importante. Quantos de nós pode dar uma palavra amiga? Quantos de nós pode oferecer o consolo àqueles que mais precisam? Muitas vezes nos omitimos. Também gostaria de dizer a vocês que precisamos redirecionar forças para combater em nós aquelas duas grandes mazelas da alma que a doutrina dos espíritos nos deixa marcada na codificação, que é o egoísmo e o orgulho. Precisamos redirecionar forças também para combater esse mal em nós, porque ele pode nos arrastar a fracassos e também não nos permitir evoluirmos, crescermos. Aí você diz assim, Alexandre, mas passamos agora por uma pandemia, por aflições muitíssimo grandes. O orgulho desaparecerá da humanidade, a vaidade, o egoísmo desaparecerá da humanidade porque fomos todos premidos pela dor, obrigados a aprender. Não é bem assim. Muitos de nós, nesta situação, acabamos mais egoístas, acabamos mais orgulhosos, acabamos mais vaidosos. Basta ver, meus irmãos, o processo da descoberta das vacinas. Basta ver como elas estão sendo distribuídas no mundo. Estão chegando àqueles que têm condições financeiras de as comprar. O dia que a nossa humanidade voltar os seus corações e direcionar as suas forças para o bem coletivo, todos os males cessarão. Todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento chegará a Deus e a Jesus, como Cáritas muito bem nos lembrou. É um caminho que precisamos fazer do individual para o coletivo. Nos livrando, então, do egoísmo e do orgulho, vamos livrar também a mediunidade dessas mazelas que ainda estão muito vivas no coração dos homens. Importante, meus irmãos, então, redirecionarmos forças para que possamos, individualmente e coletivamente, nos colocarmos em posição melhor do que a que nos encontramos hoje. Repito, não estamos sós. Temos Deus, temos Jesus, o nosso governador planetário, temos os guias espirituais da Terra. No Brasil, o nosso querido Ismael, dirigente no nosso Brasil. Temos os guias espirituais de nossas instituições, os mentores espirituais de cada um de nós, os nossos anjos protetores, os anjos da guarda,
àqueles que conosco estão do nascimento e irão conosco até a morte do corpo físico. Não estamos sozinhos. Então ninguém há de alegar que caminha pelo mundo perdido, que não consegue ter forças porque perdeu-as todas, porque elas virão. Basta um gesto, basta um pedido. Deus sempre está pronto a nos alcançar. Essa era a nossa conversa que nós tínhamos para conversar, amigos queridos. Muita saudade de estar com vocês. Desejo, então, nesse início de ano, 2021, de muita saúde e paz a todos vocês, rogando a Deus que nos dê oportunidades futuras de nos encontrarmos no Centro Espírita Seara Fraterna em outros dias. Fiquem com Deus, muita paz, que Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja.